Olá, bem-vindos ao canal, se inscreva e deixe um like. Mangá de hoje, A Sala que Derreteu. O mangá começa em um colégio em algum lugar do Japão, com uma narração de um dos alunos dizendo: sentimos uma sensação estranha no momento que vimos o novo estudante transferido. Na sala, o professor pede para que o novo aluno se apresente para seus novos colegas. O garoto então se apresenta dizendo: meu nome é Azeriyuma. Uma aluna diz a Keiko que o garoto é charmoso. Keiko não diz nada. De volta ao garoto, ele diz que em primeiro lugar: me desculpem. O garoto se curva e pede desculpas para seus colegas. Os alunos começam a rir e debochar de Yuma e se perguntam o porquê ele está fazendo isso e dizem que isso só pode ser uma piada. Yuma, ainda de cabeça baixa, se desculpa e diz sentir muito. Ao decorrer do dia, Yuma estava sempre se desculpando de forma exagerada com seus colegas, sendo por coisas simples como um esbarrão, ou quando eventualmente ele quebrava alguma coisa. Ele se desculpava com os professores e qualquer pessoa por coisas simples. Os alunos logo começam a falar do garoto transferido que se desculpa por tudo. Eles se perguntam se o garoto está possuído ou se é algum tipo de aberração. Com o passar dos dias, o inevitável aconteceu. Alguns alunos secam Yuma no banheiro e o perguntam se ele vai pedir desculpas como sempre. Yuma diz sentir muito e os alunos, debochando, dizem que ele não está sendo sincero em suas palavras e o chamando de idiota o mandam se ajoelhar para pedir desculpas. Yuma assim o faz e diz sentir muito e que é tudo culpa dele. Pisando na cabeça de Yuma, um dos alunos diz para ele beber água da privada se quiser ser perdoado. Keiko está andando pelo corredor do colégio e vê Yuma saindo do banheiro abatido. Keiko pergunta a ele o que aconteceu e o porquê ele está todo molhado. Ela pergunta se foi a gangue do Sanda que está mexendo com ele. Keiko entrega um lenço para Yuma e diz para ele tentar se secar. O garoto pega e se desculpa mais uma vez. Keiko diz para Yuma que ele se desculpa demais e ele não pode abaixar a cabeça sempre. Ela pergunta a Yuma por que ele se desculpa sempre por qualquer coisa que acontece. O garoto apenas se desculpa outra vez. No caminho de casa naquele dia, Keiko vai para casa e, passando perto de um carro, ouve o rádio que diz: vamos transmitir as notícias agora. O Ministério da Saúde e do Bem-Estar está começando a resolver os recentes casos de estrangeiros com doenças desconhecidas, e eles estão muito empenhados para descobrir o que está causando essas doenças. Em pensamento, Keiko diz: essa menina está me seguindo há um bom tempo já. Keiko em pensamento diz que a garota já está a assustando. Keiko decide correr para despistar a menina. Depois de correr alguns segundos, ela olha para trás e fica aliviada de ter se livrado da garota. Quando ela se vira, a garota já está na sua frente. A garota apenas olha para Keiko sorrindo. Keiko se vira e em pensamento se pergunta o que a garota tem. Keiko começa a correr e a garota aparece em sua frente mais uma vez. Keiko, assustada, pergunta o que a garota quer. E então, mudando sua expressão, a garota diz que quer cérebros e pede para que Keiko entregue o seu cérebro a ela. A garota diz que quer chupar o cérebro delicioso e macio de Keiko. Keiko corre para saindo do corredor e indo para a rua, sendo surpreendida por um caminhão. No hospital, o médico fala com os pais de Keiko que ela teve sorte de por ter apenas ferimentos leves e ela não vai poder fazer muita força por uma semana. Os pais de Keiko agradecem a Deus por não ser nada grave e se perguntam como a garota foi parar no meio da rua. Mais tarde, Keiko finalmente acorda. Seu pai a pergunta por que ela foi para o meio da rua. Keiko diz que tinha uma menina. Lembrando, ela diz que tinha uma menina estranha que ficava a seguindo e que ela era uma menina assustadora. Sua mãe pergunta que menina era essa e Keiko diz que nunca tinha visto antes. Alguém bate na porta e a mãe de Keiko se pergunta quem poderá ser. Ao abrir a porta, Keiko vê que é o Yuma. A mãe de Keiko pergunta se ele é amigo da garota e ela diz que ele é de sua classe. A mãe de Keiko se vira para Yuma e diz que é muita bondade da parte dele ter ido visitar a Keiko. Yuma se curva e diz realmente sentir muito.
Os pais de Keiko ficam confusos e Yuma em tom mais alto diz que Keiko se envolveu em um acidente e nem todas as suas desculpas serão suficientes. O pai de Keiko manda explicar o que está acontecendo. Yuma diz que a menina que causou o acidente é sua irmã. O pai de Keiko diz que ele vai ter que se explicar e chama Yuma para conversar do lado de fora. Em pensamento, Keiko, ainda surpresa, pergunta como aquela menina assustadora pode ser irmã do Yuma. Em narração, Keiko diz que ouviu de sua mãe que o Yuma se desculpou muito implorando para que seu pai desse queixa na polícia, e ele até ficou de joelhos. Keiko narra que então seu pai disse que queria falar com os pais de Yuma e depois disso Yuma disse que seus pais estavam mortos e ele só vivia com sua irmã. Keiko narra que Yuma visitou todos os dias em que ela esteve no hospital e se desculpou com os pais da garota todos os dias, e Keiko diz que seus pais começaram a perdoar ele por causa das atitudes e se acostumaram com suas visitas todos os dias. Keiko completa dizendo que as desculpas de Yuma a ajudaram a melhorar também e ela estava começando a ficar comovida. Uma semana depois, Keiko e Yuma andam na rua e Yuma diz que fica feliz que a garota só teve ferimentos leves e ele diz que sinceramente pede desculpas, e Keiko diz que ele não tem que se desculpar e que não foi culpa dele. Yuma após alguns segundos de silêncio, e diz que foi sim culpa dele. Yuma diz que sua irmã Shizumi costumava ser inocente quando era menor, mas de um tempo pra cá ela mudou completamente e sua personalidade tornou-se distorcida. Yuma diz que isso deve ser por culpa dele ter feito coisas erradas. Keiko pergunta o que aconteceu. Yuma diz que seus pais eram muito rígidos com ele quando criança, e ele cresceu com eles sendo muito rigorosos. Yuma diz que para aliviar o estresse ele matava pequenos animais, insetos, sapos e até cobras. Yuma diz que deve ser por causa disso. Keiko pergunta o que ele quer dizer. Yuma diz que esse deve ser o karma por ter matado aqueles animais. Yuma diz que Shizumi deve estar possuída por uma cobra e é isso, e essa é a maldição da cobra. Keiko diz que não pode ser por causa disso. Os dias passam e Keiko diz em narração que não demorou muito para o rumor se espalhar pela cidade. Os rumores sobre uma menina assustadora que fica perseguindo mulheres e crianças. Por isso Yuma começou a verificar os rumores pelas residências. Keiko vê Yuma se desculpando na frente de uma casa. Os moradores ficam irritados e ameaçam chamar a polícia. Keiko corre até Yuma e pede desculpas junto com ele e implora por desculpas. Depois, caminhando na rua, Yuma se desculpa com Keiko e diz que ela não deveria pedir desculpas junto com ele. Keiko diz para ele não se preocupar e diz que isso não é nada e ela se sente bem. Keiko se vira para Yuma e pergunta a ele se ela poderia ir na casa dele. Surpreso, Yuma pergunta o porquê ela quer ir. Keiko diz que quer ser amiga da Shizumi, a irmã de Yuma. Keiko se vira para Yuma e diz que vai tentar dar o seu melhor e diz que assim a garota pode abrir seu coração e Yuma poderia viver mais tranquilo. Yuma diz que isso é impossível e que Keiko não entende o quão malvada sua irmã se tornou. Yuma, mudando de assunto, diz que sente muito, mas ele tem que ir a outro lugar. Keiko diz que irá sozinha e vai pessoalmente, afinal ela sabe onde Yuma mora de qualquer modo. Em narração, Keiko diz que não sabe o porquê foi até ali, mas as desculpas de Yuma talvez faça melhorar as coisas com sua irmã. Keiko toca a campainha, mas ninguém atende e Keiko percebe que a porta está destrancada. Ela entra na casa chamando por Shizumi. Keiko diz que a casa tem um cheiro estranho. Shizumi surpreende Keiko e a pergunta o que ela está fazendo em sua casa. Keiko, um pouco assustada, diz que está ali para ser amiga da garota. Shizumi diz que se ela realmente quer ser amiga, então que dê o seu cérebro para ela. Keiko pergunta à garota se ela sabe como o irmão dela se sente quando pede desculpas. Shizumi diz que os sentimentos de seu irmão são de pura euforia. Keiko pergunta do que ela está falando. Shizumi diz que Yuma nunca iria pedir desculpas para ela e ele só pede desculpas para os outros. Com um olhar macabro, Shizumi diz que seu irmão vai ficar estático se continuar se desculpando. Shizumi diz que seu irmão é uma pessoa bizarra e que gosta de matar pequenos animais como sapos e cobras. Keiko diz que sabe disso e que isso só aconteceu por causa dos pais rigorosos e que deixaram Yuma muito estressado quando era criança. Keiko completa dizendo que isso não voltou a acontecer.
Estresse pergunta a Shizumi com deboche. Ela diz que seu irmão não matava animais por estresse, mas sim para fazer a preparação para um ritual. Shizumi diz que seu irmão fez uma oferenda de sacrifícios para demônios em uma floresta próxima e uma tentava invocar um demônio. Shizumi diz que o melhor é que seu irmão conseguiu. Keiko diz que a garota está mentindo. Shizumi diz que naquela noite Yuma continuou repetindo suas desculpas até voltar. Isso provou que ele encontrou com o demônio. Shizumi diz que Yuma consegue seus poderes do demônio das desculpas. Shizumi diz que suas mãos estão sempre juntas quando olha para cima e depois de cada desculpa ele se inclina ao máximo que pode, sempre pedindo desculpas para o demônio. Keiko, já muito assustada, pergunta a Shizumi como ela pode fazer essas acusações contra seu irmão mais velho. Shizumi, próxima a um armário, diz que se Keiko não acredita nela, então ela pode acreditar no que está ali dentro. Shizumi diz que esses são seus pais e que o cérebro deles foi liquidificado e vazou para fora. Keiko, assustada, grita e sai correndo da casa da garota. Keiko, já em casa, diz em pensamento que ela é muito idiota e que é claro que aquilo era uma brincadeira. Ela se pergunta se Shizumi estiver falando a verdade. A mãe de Keiko pergunta se ela não vai jantar. Keiko, vendo seus pais com o nariz escorrendo, pergunta se eles estão gripados ou com alguma alergia. A mãe de Keiko diz que seu nariz está escorrendo desde manhã. Keiko diz à sua mãe que ela se esqueceu de preparar a comida. A mãe confirma e diz que se sente apática e vai fazer agora. Keiko diz que ela não vai jantar por estar sem fome e vai para o quarto. Subindo as escadas, Keiko, com o nariz escorrendo, diz que também pegou a gripe. Na manhã seguinte, no colégio, todos os alunos na sala e o professor estão com o nariz escorrendo. O professor fica confuso com a matéria que estava passando. Em pensamento, Keiko se pergunta por que sua cabeça parece tão pesada. Um pouco depois, alguns alunos mais uma vez vão importunar Yuma e perguntam se ele vai ficar de joelhos mais uma vez. Yuma então começa a se desculpar e se ajoelha no chão implorando por perdão. Keiko se aproxima mandando os alunos pararem de incomodar o Yuma. Os alunos derretidos caem ao chão na frente de Keiko, que fica sem entender. Uma risada chama a atenção de Keiko e quando ela se vira, lá está Shizumi. A bizarra garota diz que cérebros foram dissolvidos. A garota se aproxima dos alunos derretidos dizendo que cérebros derretidos são deliciosos e que está na hora de comer. Shizumi olha para Keiko e pergunta se ela acredita agora. Shizumi diz que quando seu irmão se desculpa faz com que os cérebros se dissolvam e é nesse momento que Yuma se conecta com o demônio. A garota diz a Keiko que o cérebro dela deve estar se dissolvendo também, e Yuma diz para Shizumi parar e fala para Keiko desculpar as atitudes de sua irmã. Yuma diz que seus pais morreram em um acidente quando Shizumi era uma criancinha e eles morreram porque seus pais se dissolveram. E depois disso Shizumi começou a beber o líquido que saia deles e é culpa dele ela ser assim. Keiko manda Yuma parar de se desculpar. Mas o garoto continua se desculpando. Keiko corre pelos corredores onde vários alunos estão no chão com suas cabeças derretendo. Keiko corre pelas salas, mas todos no colégio estão se dissolvendo. Yuma corre atrás da garota se desculpando ainda mais. E implorando para a garota o perdoar. Keiko acaba tropeçando e caindo e ficando inconsciente. Em narração, Keiko diz que escapou da morte e recebeu um tratamento especial do hospital. A garota diz que seu cérebro se dissolveu, mas os médicos fizeram o melhor para salvar. Keiko diz que sobre desculpas ela nunca vai estar pronta para aceitar outros pedidos de desculpa. A garota diz que é muito assustador. Keiko diz que eventualmente descobriu que seus pais morreram, mas mesmo assim ela não sentiu nada. E ela diz que pode ser por causa de danos que teve no seu cérebro. Keiko completa dizendo que ninguém sabe onde estão Azeri, Yuma e sua estranha irmã. Mas ela sabe que esse acidente vai se repetir. Finalizando aqui o capítulo. Mangá de hoje. A beleza que derreteu. O mangá começa com a narração de Naoi dizendo: após 2 anos eu voltei a conversar com minha amiga da escola Maiko. Naoi diz que sua amiga Maiko quer apresentar seu novo namorado para ela.
Maiko finalmente chega dizendo quanto tempo Naoi. Quando a garota se vira, Naoi pergunta à senhora quem ela é. Ela então, um pouco irritada, pergunta o que Naoi está dizendo e diz ser Maiko. Naoi, surpresa, diz que essa definitivamente não é Maiko e se pergunta por que ela fingiria ser Maiko. Com um sorriso no rosto e deixando a pequena confusão de lado, Maiko diz que vai apresentar seu namorado. O rapaz então se apresenta para Naoi, e ele diz: eu sou Azeri, uma prazer em te conhecer. Naoi, ainda confusa, pergunta se a mulher realmente é Maiko. A mulher, irritada, diz que com certeza é Maiko e pergunta a Naoi se ela mudou muito. Em pensamento, Naoi diz que a garota mudou um pouco, mas com certeza essa é a voz de Maiko, e além da pintinha no nariz. Maiko pergunta a seu namorado Yuma se ela mudou tanto assim. Yuma diz que é claro que ela não mudou e que ela é a mais bonita de todas as mulheres e que ele até se ajoelharia para apreciar sua beleza. Maiko, feliz, pergunta se pode confiar em seu namorado e com um tom carinhoso ele diz que sim. Em pensamento, Naoi diz que parece que ainda resta um pouco de beleza nela e desde que ele fala dela assim. Naoi continua dizendo que ainda é uma mudança drástica e se pergunta o que aconteceu com o corpo de sua amiga. Depois desse primeiro choque, as coisas se acalmam e todos se sentam em uma das mesas para conversar. Maiko diz que seu namorado Yuma foi transferido para sua escola ano passado e foi amor à primeira vista para eles dois. Ela diz que Yuma elogia sua beleza todos os dias. Yuma diz à garota que faz isso porque ela é linda e os traços dela definem um padrão de ouro. Maiko, envergonhada, diz para ele parar e fala que às vezes se sente inquieta também e de vez em quando sente que algo mudou quando olha fotos antigas. Maiko diz que o Yuma sempre continua elogiando a sua beleza e ela diz que confia nas palavras dele. Maiko diz que vai até o banheiro ajeitar seu batom. Naoi pergunta a Yuma quando a Maiko ficou daquele jeito. Pois na escola ela tinha uma beleza estonteante. Yuma responde que Maiko não mudou nada e continua linda como sempre. Naoi pergunta se ele está falando sério e, desistindo de perguntar, diz que Yuma é muito amável e Maiko tem sorte de ter um namorado como ele. Yuma se vira para Naoi e diz que a beleza dela é única e que ela é extremamente elegante. Em narração, Naoi diz que vai nos poupar dos detalhes, mas resumindo, Yuma terminou com a Maiko e começou a namorar com Naoi. Maiko ficou arrasada. Ela começou a seguir os dois, e Naoi diz que essa memória é fraca e ela diz só se lembrar de que Yuma ficou se ajoelhando e se desculpando repetidamente nos pés de Maiko. Yuma narra que depois de um tempo Maiko desapareceu e rumores circularam que Maiko se suicidou. Os dias se passaram irregularmente e Yuma elogia a beleza de Naoi e dia após dia e em todos os lugares que eles fossem. Fosse praia ou quarto, onde quer que os dois estivessem. Em mais um dia Yuma está elogiando Naoi e com o espelho ela se pergunta se é tão bonita assim. Um tempo depois, enquanto caminham na rua, Naoi diz a Yuma que ele sempre a elogia. Ela diz que está sentindo que sua pele está piorando. Yuma diz para a garota se virar para ele para que ele possa ver ela. Yuma diz que a garota é perfeita e tem uma beleza imaculada. Ele completa dizendo que a garota está pensando demais e ela está linda como sempre. Naoi pergunta se ele está falando sério. Yuma tranquiliza a garota falando que ela é linda. Naoi sorri e diz que isso é bom e ela só deve estar sensível. Em casa, os pais de Naoi pedem para que ela vá a um hospital. A garota pergunta o porquê e seu pai devolve a pergunta perguntando se ela não percebeu. Os pais de Naoi dizem que estão preocupados com ela e isso pode ser um tipo de câncer de pele e que isso é normal. Naoi diz que não sabe do que seus pais estão falando e pergunta se ela não está bonita como sempre. Afinal, é isso que seu namorado sempre diz. Em seu quarto, Naoi, usando um espelho, se compara com suas fotos antigas. Ela diz que sente como se tivesse mudado. Mas logo muda seu pensamento, e diz que isso só pode estar errado pois ela é a mais bonita do mundo e Yuma jamais mentiria para ela. Andando na rua, Naoi diz em pensamento que Yuma também disse essas mesmas palavras para Maiko, e ela se pergunta se ele está fazendo o mesmo com ela. Uma voz de criança começa a chamar Naoi de porco. Monstro, e diz que é um demônio.
Naoi se vira e vê uma menina apontando para ela. A garota chama Naoi de bruxa. Ela então pergunta quem é a menina. Com um sorriso a garota diz: prazer em te conhecer, sou irmã do seu namorado. Eu sou Shizumi. Naoi questiona se a garota é realmente irmã de Yuma. Shizumi aponta para Naoi e diz que a garota está bem acabada e pergunta se ela está sendo adorada por seu irmão. Naoi pergunta o que a garota quer dizer. Shizumi diz que a garota foi cegamente bajulada por seu irmão, mas na verdade esses elogios não foram direcionados para a garota. Shizumi diz que seu irmão está elogiando o ser que aparece em sua mente e essa é a figura do demônio que ele endeusa. Shizumi diz que seu irmão só tem olhos para o demônio. E desde que ele foi capaz de invocar o demônio na juventude, ele fica ocupado se desculpando e bajulando o demônio como oferenda. Shizumi diz que além de que seu irmão e o demônio têm uma telepatia sinistra e aqueles que ficam entre eles têm seus cérebros derretidos ou seus rostos arruinados. Shizumi diz a Naoi que a aparência dela decaiu um pouco e pergunta se a garota não percebeu. Naoi grita dizendo que isso tudo é mentira e que a garota é mentirosa. Shizumi começa a rir e debochar de Naoi. Yuma chega chamando Shizumi e pergunta que droga ela está falando. Ele manda Shizumi ir direto para casa. Shizumi sai rindo. Enquanto isso, Yuma diz a Naoi para ela por favor desculpar os desaforos de sua irmã. Yuma diz que seus pais morreram quando a garota era muito pequena e ela virou uma mentirosa para aliviar os estresses. Naoi diz a Yuma para ele por favor dizer a verdade e pergunta o que tem de errado com o rosto dela. Yuma, olhando de forma fixa para a garota, diz que vai ser verdadeiro. Ele diz que ela é a mulher mais bonita do mundo. Naoi pergunta se ele está dizendo isso para ela. Com um olhar petrificado, Yuma diz você transcendeu a lei do universo e que ela possui a definição de beleza absoluta. Naoi pergunta se pode confiar nele e com um sorriso diz estar muito feliz. Yuma pela última vez diz eu vou adorar sua beleza para sempre. Finalizando aqui o capítulo. Olá, bem-vindos. Se inscreva e deixe um like. Mangá de hoje. O apartamento que derreteu. O mangá começa no apartamento de Asuka, onde um casal toca sua campainha. A garota pergunta quem é e o casal responde que eles são os novos vizinhos e acabaram de se mudar para o apartamento 202 e estão passando ali para dar um oi. E se desculpam por isso. Asuka diz que já está indo abrir a porta. O homem entrega um pacote e diz que eles são os Azeri. E este é um pequeno presente. Andando de forma estranha, o casal se vira e vão embora. Em casa, Asuka abre o pacote e percebe que são mochis. Asuka diz que os mochis têm um gosto engraçado. Mais tarde, Asuka se contorce de dor e seu estômago queima como se a garota tivesse bebido água fervendo. Asuka diz que devia ter algo nos mochis e se pergunta o que deveria chamar uma ambulância. No apartamento de cima dos Azeris, Asuka ouve um garoto se desculpando. O casal que conhecemos mais cedo gritam dizendo: seu imbecil, é assim que você trata os seus pais. Então eu realmente não deveria ter dado a luz a você. O garoto agora pede desculpas a seus pais e implora para que eles o perdoem. O casal grita mandando o garoto sumir de sua frente. Asuka consegue ouvir sons de alguém sendo espancado. Na manhã seguinte, Asuka vai até o apartamento de seus outros vizinhos. Asuka se apresenta e diz ser do apartamento 102 do lado. Asuka pergunta se os inquilinos do 202 visitaram a mulher. Ela responde que sim e diz que os novos vizinhos lhe deram mochis, mas graças a esses mochis ela teve uma terrível diarreia e só comeu um pedaço dos mochis. Asuka tem a resposta que queria. Um vizinho de cima, ao ouvir a conversa, diz que todos passaram mal e diz que teve um caso severo de diarreia graças às mochis. O homem continua dizendo que além dos barulhos e brigas que teve ontem e provavelmente eles maltratam seus filhos. E eles não podem ficar de braços cruzados e não fazer nada. Os três então decidem ir até o apartamento dos Azeris. Uma garotinha abre a porta com o rosto cheio de band-aids. Asuka pergunta à garotinha se os pais dela estão em casa.
A garota diz que seus pais não estão ali e diz que eles morreram quando ela ainda era pequena. A vizinha de Asuka diz que honestamente essa criança deve ter tido uma vida difícil. O vizinho diz que eles sabem que os pais dela estão vivos e pergunta que horas eles vão voltar já que não estão em casa. A garota diz com um olhar sério: "Eu já disse que meus pais estão mortos. Se matem e vão encontrar eles no submundo se querem tanto ver eles assim." Asuka se aproxima da garota e pergunta qual é o nome dela e pergunta se ela tem um irmão mais velho. A garota diz: "Meu nome é Shizumi e eu tenho um irmão chamado Yuma." Asuka gentilmente diz a Shizumi que se tem algo a incomodando ela sempre poderá contar com essa irmã mais velha aqui. Shizumi sorri e diz: "Certo, bruxa velha." Depois disso Asuka vai para casa e diz que aquela criança é muito estranha. Uma cabeça sendo balançada aparece na janela de Asuka. A cabeça diz com uma voz forçada: "Eu sou a mãe da Shizumi. Eu sou a mãe da Shizumi." Asuka logo entende. Asuka corre para fora e vê que é Shizumi que está balançando a cabeça em sua janela. Asuka pergunta à garota o que ela está fazendo. Shizumi recolhe a cabeça e diz prazer em conhecer bruxa velha enquanto ri de forma debochada e depois entra para seu apartamento. Asuka se pergunta qual o problema da garota. Já de noite em sua casa Asuka diz: "Em tal paz, tal filha." Alguém bate na porta de Asuka. A garota se aproxima e pergunta quem é. Uma voz jovem diz: "Eu sou Yuma Zeri do apartamento 202 e estou aqui para me desculpar." Asuka abre a porta e Yuma diz que ouviu dizer que sua irmã fez algo terrível e os presentes que seus pais entregaram deixou todos doentes. Yuma diz que está verdadeiramente, absolutamente triste sobre isso e pede perdão se curvando. Asuka diz para Yuma por favor levantar a cabeça e diz que irá esquecer esse problema com a irmã do garoto, mas diz que o mais importante é saber se os pais deles estão abusando dos dois, afinal ele está com o rosto todo machucado. Yuma apenas diz que não e que é tudo culpa dele e diz que já vai indo. Asuka pede para esperar, mas o garoto apenas continua seu caminho. A vizinha de Asuka fala com ela que também ficou chocada pois o garoto foi até sua casa também para se desculpar por tudo que aconteceu, e diz que nunca pensou que os filhos dos Azeri seriam tão educados. Algumas horas depois podia-se ouvir os pais de Yuma gritarem com ele e perguntarem o porquê ele foi ao apartamento de todo mundo e perguntam o que ele andou dizendo deles. O casal ofende Yuma dizendo que ele é uma criança desprezível e incapaz. Yuma diz que não é isso e se desculpa com seus pais, e enquanto o garoto se desculpa os vizinhos se mobilizam e decidem ir até o apartamento dos Azeri. O homem bate na porta dizendo que precisa falar com o casal e os manda abrir a porta. O casal sai para fora e a senhora Azeri pergunta o que eles querem falar. Um dos vizinhos diz que tem muito barulho vindo do apartamento deles e os filhos deles estão chorando mais que o normal. A senhora Azeri pergunta se o homem está insinuando que eles maltratam seus filhos. O vizinho aponta e diz que parece que sim porque os rostos dos dois filhos do casal estão cobertos de band-aids. O senhor Azeri irritado os manda parar de se intrometerem na maneira que eles educam suas crianças. Asuka entra na conversa e pergunta se as crianças poderão crescer saudáveis em um ambiente como esse e Asuka diz que está muito preocupada vendo o estado das duas crianças. A senhora Azeri irritada diz que isso não é da conta deles, e bate a porta na cara das pessoas. Na manhã seguinte Asuka conversa com sua vizinha e a mulher diz que com toda certeza tem algo de errado com esses pais. Asuka concorda e diz que está preocupada com o futuro das crianças. A vizinha diz que na verdade não quer se importar com as crianças, mas não consegue evitar por causa do pobre garoto. Asuka diz que a garotinha deve ser bem educada também. A vizinha olha para cima e percebe que Shizumi observa as duas. A vizinha pergunta se a garota gostaria de ir na casa dela e oferece um bolo para a menina. Asuka se desculpa e diz que precisava ir também já que se importa com a garota. A mulher diz que não tem problema afinal eles são vizinhos e vão se dar todos bem. Shizumi come o bolo de uma vez só. Surpresa, a mulher pergunta se a garota está com muita fome.
Asuka pergunta a Shizumi se o bolo está bom e pergunta se os pais dela sempre estão com aquele humor. A vizinha, vendo o rosto da garota cheio de band-aids, diz que deve ter doído e diz que esses já estão velhos, e diz que se ela não trocar ela poderá pegar uma infecção. A mulher diz que irá pegar novos band-aids para a garota. Shizumi diz que seu rosto não está machucado e usa esses band-aids por diversão. Com um sorriso, Shizumi retira seus band-aids. Surpresas, as mulheres perguntam a Shizumi se ela não está sendo maltratada e Asuka pergunta se apenas o irmão da garota que apanha. Shizumi sorri e diz que seu irmão é masoquista. Mais uma vez no apartamento de cima começam os gritos e os pedidos de desculpa. O vizinho do apartamento ao lado vai até a porta dos Azeri e enfurecido grita para eles diminuírem o barulho pois estão incomodando os vizinhos. O bizarro casal abre a porta. O homem assustado pergunta o que eles querem com essas expressões e pergunta se eles querem brigar. O casal, com um olhar sinistro, perguntam ao homem se ele quer ir junto com eles para o inferno. Yuma aparece atrás de seus pais e começa a se desculpar com o homem. Ele se ajoelha e implora por perdão. Yuma se agarra às pernas do homem e pede por favor para que ele o perdoe. O homem afasta Yuma jogando no chão. Mais uma vez o garoto levanta pedindo por perdão. O homem irritado pergunta se Yuma está brincando com ele e o joga no chão e começa a pisotear o garoto. Asuka e sua vizinha correm até o apartamento de cima e Yuma está sendo pisoteado pelo homem e por seus próprios pais. Asuka se joga na frente de Yuma para o proteger e pergunta como um grupo de adultos pode fazer isso com uma criança. Percebem que até o vizinho estava espancando o garoto. Yuma diz que é tudo culpa dele. Sem entender, o vizinho corre para seu apartamento e fecha a porta. Asuka pergunta a Yuma se ele está bem. A vizinha de Asuka o chama para ir até a casa dela e diz que irá tratar os machucados dele. A mulher então pergunta a Yuma por que eles não moram ali com ela. Shizumi logo responde e diz que não se importaria em ficar ali se ganhasse bolos todos os dias. A mulher diz que não será um problema e fala para Yuma que se os pais dele irem até ali os buscar, Yuma só precisa chamar a polícia. Yuma se desculpa e diz que prefere ficar com seus pais porque os ama. Yuma se levanta, agradece pela mulher ter cuidado de seus ferimentos e diz que realmente sente muito. Não passa muito tempo que Yuma vai para seu apartamento para os gritos recomeçarem junto dos pedidos de desculpa. Asuka diz que isso é muita crueldade e sua vizinha diz que talvez elas devessem chamar a polícia. Asuka confirma, mas antes que diga mais alguma coisa, algo escorre do teto e cai em seu rosto. A mulher diz que deve ter algum vazamento de água no andar de cima. Asuka diz, não importa o que seja, mais fede e é grudento. Shizumi começa a rir e diz que ele já foi dissolvido. O homem de bigode finalmente foi dissolvido e tudo é culpa do seu irmão. As duas mulheres vão até o apartamento do homem, mas depois de chamar por alguns segundos, e Shizumi diz que falou que é inútil tentar chamar o homem. E mais uma vez os gritos começam no apartamento dos Azeri. O casal grita para que Yuma morra enquanto ele mais uma vez se desculpa. A mãe de Yuma então grita, certo, vamos matar esse fedelho. Asuka então, desesperada, entra no apartamento do estranho casal e se depara com uma bizarra cena. As mulheres gritam espantadas. Shizumi começa a rir e diz que tem um demônio junto de seu irmão e você nunca terá um bom final depois de se meter com ele. Shizumi diz que seus pais morreram, mas mesmo assim seu irmão os invocou do inferno, novamente já incontáveis vezes, apenas para dissolver eles um pouco depois, e mais uma vez o ciclo se repete. Shizumi pega o rosto de seu pai e diz que ambos os seus pais são deploráveis. Quando ela se vira, Asuka e sua vizinha estão sendo dissolvidas também. Yuma, deitado nesse líquido de corpos, apenas diz que sente muito. Shizumi se vira para seu irmão e diz que já está na hora deles se mudarem. Finalizando aqui o capítulo.
Obrigado por assistir.